Oi, gente, bom dia. Nós somos o G4 e hoje a gente vai explicar um pouquinho sobre legislação logística de distribuição e documentações utilizadas no transporte rodoviário de cargas. Bom dia, Maria. Você pode me explicar o que é legislação logística de distribuição? Então, José, bom dia. Eu posso te explicar sim. A legislação logística de distribuição é um conjunto de normas e regras que estabelecem e regulamentam as operações de transporte. E entre elas tem suas leis mais importantes e mais usadas e outras que não são tão usadas. Maria, agora eu fiquei curioso. Você poderia me explicar quais leis são essas? Então, eu posso explicar sim. Essas leis são muito importantes para o modal rodoviário e são as principais leis e normas para o transporte de cargas. Entre elas, temos a Lei do Transporte Rodoviário de Cargas. Essa é a lei número 11.442, que reúne as principais normas para transporte realizados em território nacional por meio de terceiros mediante a remuneração. Ela engloba os direitos e deveres da transportadora sobre a movimentação da carga desde o momento do carregamento da mercadoria no veículo até a entrega ao destino final, sendo ele sua responsabilidade que a carga chegue de forma íntegra e dentro do prazo estabelecido. Essa lei também define quais são os deveres do expedidor e as penalidades. E outra lei muito importante é a Lei do Caminhoneiro. A Lei dos Caminhoneiros, também conhecida como Lei 13.103 de 2015, estabelece direitos, deveres e condições de trabalho para os caminhoneiros, incluindo temas como jornada de trabalho, tempo de direção, intervalo de descanso, infrações e penalidades. Em junho de 2023, o Supremo Tribunal Federal declarou alguns pontos da lei, que resultou em algumas mudanças. Entre esses pontos, temos dois pontos importantes, como o intervalo mínimo de descanso de 11 horas dentro de um período de 24 horas de trabalho, essencial para proporcionar aos trabalhadores o descanso necessário entre o período de trabalho. Promove a saúde dos colaboradores, mas também contribui para uma maior segurança e produtividade no ambiente de trabalho. Outro ponto importante é o descanso semanal de 35 horas a cada 6 dias, sem possibilidade de acumular descansos no retorno à residência. Então, depois de tanta curiosidade dos meus colegas e curiosidade própria sobre leis e normas, eu busquei até um livrinho para me informar melhor sobre legislação de trânsito, como podemos ver aqui e aqui. Então, eu já citei duas principais e agora eu vou citar mais duas. Então, vamos lá. O próximo que temos aqui é o CBT, que é o Código Brasileiro de Trânsito, principal lei que regulamenta o trânsito no Brasil. Esse código estabelece normas e regras para condutores, veículos e pedestres. Temos também mais uma que é muito importante e vamos ver agora. Temos também normas da Agência Nacional de Transporte Terrestre, mais conhecida como ANTT. Ela é responsável por regular o transporte rodoviário de cargas e passageiros no Brasil. As normas da ANTT estabelecem padrões de segurança e qualidade para os transportes, como regras para licenças, autorizações, fiscalizações e entre outros. E agora que eu já expliquei quais são as principais leis e normas para o transporte de cargas, teria como você me explicar, José, quais normas e leis são essas que não são tão usadas no transporte de cargas do modal rodoviário? Posso te explicar sim, Maria, as menos usadas no modal rodoviário. Vou começar a falar sobre a norma da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Essa norma é responsável por regular o transporte de produto sujeito à vigilância sanitária no Brasil. As normas da ANVI-SA estabelecem regras para o transporte de produto como medicamentos, alimentos, cosméticos e produtos para a saúde, garantindo a segurança e a qualidade dos produtos transportados. Agora eu vou falar sobre a norma da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. É responsável por regular a indústria de petróleo, gás natural e biocombustível no Brasil. As normas da ANP estabelecem regras para o transporte, armazenamento e distribuição desses produtos, garantindo a segurança e a proteção do meio ambiente. Estaremos falando hoje sobre as documentações necessárias para o transporte rodoviário de carga. Primeiramente, começamos com dois conceitos básicos, que seria o embarcador e o transportador, que no caso, o embarcador, que é o dono da carga, e o transportador, que presta o serviço para o embarcador. Começamos com a NFE, que é a nota fiscal eletrônica. Com a principal função de registrar a venda do produto, ela serve para documentar qualquer transação e recolher impostos necessários. Logo, ela é acompanhada pela DANF, que é o documento auxiliar da nota fiscal. Nada mais é que a nota fiscal eletrônica no formato impresso. Também acompanha o romaneio, que é o consolidado dos documentos fiscais. Ambos os três são emitidos pelo embargador e seguem até o ponto final de entrega. Seguimos com o CTE, que é o Conhecimento de Transporte Eletrônico, que no caso seria um documento que existe com o objetivo de registrar, para fins fiscais, as prestações de serviços de transporte de cargas realizadas no Brasil. Ela também é acompanhada do DACT, Documento Auxiliar de Conhecimento de Transporte Eletrônico. É uma representação simplificada do conhecimento de transporte eletrônico e que você imprime em papel comum, para acompanhar a carga durante o serviço de transporte. Temos também o MDFE, é o Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais. O objetivo principal do MDFE é agilizar o processo de documentação de transporte, padronizar a documentação, desburocratizar as operações diárias e facilitar o trabalho físico pela organização da prestação de informações de transportador. Ele é acompanhado pelo DANF, Documento Auxiliar do Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais. É a versão simplificada e impressa do MDFE, funcionando como uma versão ligada diretamente ao MDFE. Então, gente, hoje eu vou dar continuidade nas documentações usadas no transporte rodoviário. O senhor tem um código identificador da operação do transporte.
CTRC, Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário de Carga. E CRLV, Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo. Então, o senhor tem uma série de números obtida através do cadastro da operação de transporte no sistema eletrônico da ANT, Agência Nacional de Transportadores Terrestres. E o objetivo desse código é regular e fiscalizar o pagamento do valor frequente à referência à apresentação do serviço do transporte rodoviário de carga. RCTRC é um seguro que indeniza eventuais danos de carga ou pessoas em casos de acidente ocorrido nas estradas, como colisões, tombos, incêndios e explosões. O CRLV é um documento que comprova que o veículo está regularizado e atualizado a circular sem o CRLV, atualizando o motorista a poder enfrentar multas, pontos na carteira ou até mesmo a apreensão do veículo.